Olá pessoal, boa noite. Aqui quem vos fala, para quem não conhece, é a Carla Jacarandá, mais uma trabalhadora da nossa linda Casa Verde, Seara de Jesus. E hoje, como a maioria, já sabe, toda última segunda do mês a Casa Verde ela faz um trabalho voltado ao tratamento dos suicidas. Então, toda última segunda-feira do mês a gente volta o trabalho para aquelas pessoas com ideação suicida, para aquelas pessoas que estão com aqueles pensamentos de acabar com suas vidas e para aqueles espíritos que infelizmente já se foram através do suicídio. Então hoje é a última segunda-feira, do mês de abril, mas antes eu queria agradecer a todos pela arrecadação das cestas básicas, foi um sucesso, foi muito bom. Todos os meses a gente faz aquela ação social que a gente não está podendo fazer em virtude do Covid, do isolamento, da quarentena, mas a gente fez a distribuição das cestas básicas e foi incrível. Amanhã vão estar nas páginas da Casa Verde toda aí a divulgação das atividades realizadas, de quantas cestas arrecadadas e distribuídas. E agora nós vamos então passar para o nosso tema de hoje, que é o suicídio. Eu resolvi falar sobre o suicídio em tempos de pandemia, porque suicídio já não é um tema fácil, porque nele nós temos várias vertentes de pessoas, que perderam algum ente querido da família através do suicídio, de pessoas que estão com ideação suicida, mas a gente precisa ser muito realista sobre o suicídio. E a gente precisa ser muito realista do que está acontecendo nesse tempo de quarentena com todos nós, Não só com vocês, assim comigo também, com todos os trabalhadores, com todos os médicos e com todas as pessoas do Brasil e do mundo. E hoje eu resolvi falar um pouco também sobre a questão da mediunidade, da obsessão e do suicídio. Por quê? O que mediunidade tem a ver com suicídio, tem a ver com obsessão, tem a ver com tempos de isolamento social e com pandemia. Vou contar a vocês rapidamente uma história de um senhor que ele presenciou. Essa história foi escrita por Kardec em uma revista espírita, Esse senhor ele presenciou um rapaz que estava em uma ponte e esse rapaz se jogou dessa ponte. Ele tentou ainda pular no rio, socorrer o rapaz, mas não conseguiu. Com esse rapaz ele achou uma carta que o rapaz endereçava, um rapaz de 22 anos, endereçava ao pai. E nessa carta ele explicava que ele estava passando há 2 anos por momentos muito difíceis, porque há 2 anos ele ouvia vozes no seu ouvido que diziam a ele para acabar com a sua vida. Então há 2 anos ouvindo aquelas vozes dizendo a ele que todo o sofrimento que ele estava passando iria se encerrar se ele acabasse com a sua vida. Tempos depois, Kardec descobriu que essa voz que ele ouvia, que esse rapaz ouvia, era então a ex-mulher do rapaz, que em vida passada, havia cometido suicídio porque o então marido havia maltratado muito ela e ela não suportou a dor e cometeu suicídio. E ela queria vingança e ela conseguiu, Então, não é só esse rapaz que fica com essas vozes dentro, na nossa cabeça falando com a gente. Quem de nós nunca passou por isso? Eu acredito que muitos de nós passamos. Então, como nós trabalhamos com a doutrina dos espíritos, nós estudamos a doutrina espírita, eu pergunto a vocês, os espíritos eles influenciam a nossa vida em algum momento? No nosso cotidiano? Nos nossos pensamentos? O Livro dos Espíritos responde na questão 459. Livro dos Espíritos, questão 4. Os espíritos influenciam muito a nossa vida, mais do que imaginamos, pois com bastante frequência são eles que nos dirigem. Espíritos bons e espíritos inferiores, Então, nós podemos ter os dois casos, mas eles constantemente estão junto com a gente o tempo inteiro. Mas e Carla, quem é que consegue sentir o espírito, ouvir o espírito, saber da existência do espírito? Só aqueles que trabalham em uma casa espírita? Não. A resposta está no livro dos médiuns, no capítulo 14 dos médiuns, com a seguinte pergunta: o que é mediunidade? Gente, é uma resposta muito simples. O médium é todo aquele que sente
em um grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, algumas pessoas, elas sentem somente aquele arrepio, né? Ai, tô arrepiando aqui, o que será? Outras pessoas já ouvem, outras, né, veem os espíritos, outras sentem com maior presença a permanência deles ao lado do encarnado. Então, qualquer um desses pode ser médium. Então, nós podemos dizer, Kardec dizia, que praticamente todo mundo é médium. Numa intensidade menor ou uma intensidade maior, praticamente todos são médiums. E o que é a obsessão? O que eram aquelas vozes que aquele rapaz ouvia pedindo a ele que cometesse o suicídio? É a obsessão. Livro dos Médiuns, capítulos 23, item 238. Está lá a resposta. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, na qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Então é quando um espírito, estamos falando de um, mas não é só um, né? A gente sabe, quem dera estivéssemos só um espírito obsessor, começa a influenciar a nossa vida. Então aí nós entendemos que os espíritos interferem em nossa vida se nós permitirmos. Quem eles interferem na vida do médium? Então, praticamente todos somos médium, com diferentes tipos de mediunidade, grau de mediunidade, e todos nós estamos suscetíveis a passar pela obsessão. Mas quais os fatores básicos, gente, que contribuem para a obsessão? 2 fatores básicos. Falta moral ou comportamentos sociais incompatíveis com o bem. Viciações ou grave desarmonia mental e psíquica. Mas o que são essas faltas morais? Será que falta moral é só eu espancar alguém na rua? Será que a falta moral é simplesmente eu xingar alguém, agredir fisicamente, verbalmente? É só isso a falta moral, será? Por que na época de pandemia os nossos sentimentos passam a ficar tão aflorados? Os sentimentos de vocês estão aflorados? Os meus estão demais. Sentimentos de mágoa. Sabe, você lembra lá em 1900 e bolinha, alguém vomitou em você, como diz Rossandro, né? Vomitou na sua marmitinha e você guardou a sua marmitinha lá por anos, décadas, sabe quanto tempo? Aquela tristeza, aquele desgosto, aquela amargura, o que o fulano não fez comigo. E aí, o tempo do isolamento, como nós, no isolamento social, por conta do coronavírus, devemos ficar em casa, quem pode, né? Óbvio, quem pode tem que ficar em casa. A gente começa a martelar aquele monte de ideias, aquele monte de mágoas do passado. E começa a trazer tudo à tona, né? E a culpa? Ai, lá em 1981, eu magoei uma pessoa, eu destratei a pessoa, ou eu fiz uma maldade com alguém, ou eu não fui legal com fulano, e eu tô no isolamento social e eu começo a trazer na minha mente todos aqueles pensamentos e aquelas ideias horrorosas, aquela culpa. Nós precisamos, antes de perdoar o próximo, nos perdoar. Porque como eu vou trabalhar o perdão ensinado pelo Cristo, não é dito pela carne. Porque quem disse que devemos perdoar foi o Cristo. Como é que eu vou trabalhar se eu não consigo me perdoar? Existe um livro que eu sou apaixonadíssima e divulgo em todas as minhas palestras, chamado 5 Faces de um Perdão, do Rossandro novamente. Eu sou apaixonada pelo Rossandro, todo mundo já sabe. E ele fala muito dos casos de pessoas que levaram anos até a vida adulta. E a vida nunca dá certo, a vida não anda, porque trazem consigo mágoas e culpas horrorosas. E nós precisamos trabalhar o perdão conosco. E depois o perdão com o próximo também, né? Então, em vez de buscar alternativas e possibilidades para a gente resolver, enfim, eu preciso ficar em casa, eu preciso estar de quarentena, porque o meu trabalho permite um home office, porque a minha vida, ela é assim, tranquila em casa, eu não preciso ir para a rua. Então, eu vou fazer o que nesse tempo inteiro? Eu vou ficar martelando na minha mágoa e na minha culpa do passado? Ou eu vou usar esse tempo
para fazer um bem a alguém, fazer uma caridade, um trabalho social, para estudar, para assistir mais lives? Afinal, temos um monte, diversas lives por aí. Ou será que eu vou ficar para julgar as pessoas nesse tempo inteiro? E as imperfeições morais, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a inveja, a ganância, o rancor, entre outros. O indivíduo insiste em manter sintonia mental sobre isso. Por quê, gente? Enquanto nós usarmos da nossa quarentena, do nosso isolamento social, para trabalhar em cima da mágoa, do passado, da raiva, do orgulho, porque o outro está fazendo uma coisa que eu não posso, ou não quero, ou não devo fazer, mas isso me magoa, o melindre. Nós espíritas somos campeões em ser melindrosos, não somos? Somos campeões, só que a gente não admite, porque admitir dói, admitir o melindre dói. A gente fica chateado, magoado com tudo. Em vez do isolamento social estar pensando coisas boas, nós estamos atraindo aqueles sentimentos ruins para nós e entrando na obsessão. Vocês lembram antigamente daqueles desenhos muito legais, eu gosto muito de falar, que era o anjinho e o capetinha, né? Que para nós, espíritos obsessores, falando. E aí eu começo lá, o meu egoísmo, meu orgulho, e a minha mágoa, a minha culpa. Quem é que vai falar mais alto na sua mente? O coitado do anjo não consegue nem chegar perto de você. Não consegue, porque ele chega, bate naquela barreira de ódio, bate naquela barreira da inveja, do melindre. Agora o amiguinho daqui, não, esse consegue entrar na sua mente. E aí você cai na obsessão. E aí cai no suicídio. Porque não é só o vizinho, ou um conhecido, da amiga, da colega, da não sei da onde, que pode cometer um suicídio, né? Todos nós podemos um dia entrar nessa, se a gente não cuidar do corpo, da mente, do espírito. Precisamos pensar positivo. Então tudo vai dar certo, eu posso ir para a rua, porque o Covid ele não vai me pegar, porque eu confio em Deus e Deus vai me proteger e eu posso andar sem máscara, espaço alternativo, posso fazer blá 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 porque eu tenho fé. Você vai ser um suicida inconsciente. Vai ser um suicida inconsciente. Porque se você tem a oportunidade de ficar em casa, se você tem a oportunidade de ter um trabalho home office, de poder ficar um tempo, às vezes sem trabalhar, porque você tem uma reserva, não sei, eu não conheço sua vida. Mas não, mesmo assim eu acho que eu tenho que ir pra rua, passear, bater perna, correr, fazer exercício. Você não vai morrer se você ficar 2 meses sem fazer exercício não, gente. Faz em casa. A internet tá cheia aí de vídeo de pessoas fazendo exercício em casa. Mas quer ir pra rua. E o pior, nem sabe se está contaminado e vai contaminar os outros. E se você morrer disso, adivinha. Lembra do livro Nosso Lar? Lembra de André Luiz? Pois é, André Luiz não achava que ele seria considerado um suicida inconsciente. Só porque ele tinha hábitos desregrados com a alimentação e com a bebida? E raiva excessivas, né? Pois é. E o que nós temos que fazer com a quarentena? Carla, eu não consigo parar de pensar isso. Eu sei. Não é fácil. Eu passei por uma situação recente, meus cachorros 3 tiveram que fazer procedimentos em que precisariam tomar anestesia. É incrível como a obsessão funciona. Estava tudo bem, todos os exames feitos. O procedimento de cada um. Aquele coleguinha daqui ficava na minha cabeça que eles iam morrer no procedimento. E eu comecei a entrar em pânico quando eu me lembrei da obsessão. E aí o que eu fiz? Coleguinha, sai daqui, vem você. E comecei a entrar em prece pedindo a Deus, pedindo a Jesus que protegesse eles. Então todas as vezes que o sentimento ruim, que o pensamento ruim vier, lembre, eu preciso ter esse pensamento ruim, a gente não precisa. Esse pensamento tá me fazendo bem? Não faz.
Mas eu não consigo parar. Eu sei que é difícil. Eu constantemente entro em processo de obsessão como qualquer um de vocês. Eu não estou livre porque eu estou numa casa espírita. Eu não estou livre porque eu nasci em berço espírita. Não. Mas a gente precisa acreditar que existe Deus, que existe Jesus, que existem os nossos mentores espirituais, ou anjo da guarda, como queira chamar. Acreditar neles. E focar os nossos pensamentos neles. Neles. E a segunda parte são os transtornos mentais. Gente, quiséramos que todos nós só entrássemos numa obsessão e caíssemos num propenso suicídio, ou então entrasse numa ideação suicida, se fosse simplesmente só pelas nossas imperfeições morais. Mas não são. Tem pessoas aí com muitos transtornos. Nós conhecemos diversas pessoas que têm os seus transtornos, que estavam em tratamento espiritual, porque o melhor é quando você une o tratamento da mente com o espírito. E quantas pessoas sem o trabalho espiritual, sem poder ir a uma casa espírita, a uma igreja, a um templo, e não tem que ir mesmo agora, porque não adianta tratar o espírito e se contaminar e sair contaminando os outros. Mas tem pessoas aí que estão indo para internações compulsórias porque estão com crise, estão entrando em surto. E nós que não temos algum transtorno mais grave, ainda estamos achando ruim ficar em casa. Não é fácil para ninguém. Não é. Mas vamos pensar no próximo, vamos pensar no coleguinha. Transtorno de ansiedade. Quem aí é ansioso? Quem aí estava com sua ansiedade equilibrada? Quem está com a ansiedade desequilibrando na quarentena, no isolamento? Assim como vocês. A gente tem dificuldade para dormir. A gente começa a comer exageradamente. Quem emagrecer nessa quarentena, ó, parabéns. Eu só estou engordando. Por conta da ansiedade. A gente não para, não sabe o que fazer, vai comer. Aí você vai parar para assistir alguma coisa, não consegue. Não consegue, porque tá triste. Começa a decair e ladeira abaixo. É normal. Um pouco de ansiedade. Uma ansiedade porque eu vou fazer um concurso público. Uma ansiedade porque eu vou apresentar um trabalho científico. Uma ansiedade porque eu vou enganjar num emprego novo. Normal. Essa ansiedade é normal. Agora, quando passa desse limite do porque eu estou ansioso, amanhã não vai acontecer nada de espetacular, de diferente, e eu estou ansioso. Ah, mas daqui um ano eu vou fazer isso. Ué, você já está ansioso agora? Então, aí é quando a gente precisa entender que saiu da normalidade e fugiu da normalidade. Toque, transtorno obsessivo compulsivo, comportamentos repetitivos. Né? Quantas pessoas aí não estão limpando casa 10 vezes ao dia? Quantas pessoas não começaram a ter atitudes que não tinham antes? Eu tenho um problema da hiperatividade mental. Tem pessoas que têm hiperatividade física. Vocês já pararam para pensar? Aquelas crianças, jovens e adultos que têm o transtorno de hiperatividade, como é que não está na quarentena? Deve estar sofrendo muito. E a única forma de a gente conseguir emanando boas energias, é entrar em oração, fazer prece. E o pior de todos, a depressão. A depressão, sem quarentena, a depressão já é complicada. Sem quarentena. Quantas pessoas aí que não tomavam remédio passaram a tomar ansiolíticos? Quantas pessoas tiveram que aumentar a dosagem dos seus medicamentos? Isso não é brincadeira. Isso não é frescura. Para você que pensa que depressão é frescura, rogo a Deus para você não sentir. Porque isso dói aqui, dói no peito. É muito, muito difícil. É muito difícil. Não é frescura. Frescura é um fio de cabelo ficar branco, ó, e a gente entrar em pânico. Aí para, aí também é demais.
Agora, depressão não é. É sério. Quantas pessoas na fase da pandemia têm aumentado os episódios? A depressão está saindo daquela escala, né? Eu não sou da área, então não posso falar muito, mas de uma escala mais serena para uma escala maior, para uma depressão mais grave. Falta de energia, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de fazer nada, até às vezes assistir uma live é difícil. Quantas pessoas não estão sozinhas em casa? Gente, tá com alguém em casa? Agradeça a Deus. Esse é sabe, a quarentena é o momento da gente dar mais valor à família, a gente dar mais valor, inclusive, aos meios que Deus nos proporcionou da tecnologia. A gente achava que a tecnologia é só porque a gente era legal, a gente era bonito, né? Por isso Deus permitiu. A gente descobriu hoje. Com o isolamento social, olha aí o motivo por que Deus permitiu a tecnologia. Pra gente poder estar junto agora. Pra você poder fazer uma chamada de vídeo com a sua família, com seus amigos. Já pensou se a gente não tivesse tudo isso? Então quem tem, agradece a Deus. E coloca todos os dias na sua prece quem não tem. Porque tem tantas pessoas que estão sozinhas. E entram em depressão, ou a depressão assevera. E começa a sofrer. A gente precisa lutar contra. Eu sei que é muito ruim quando alguém chega pra você assim, sai dessa, seja forte. Como assim que eu vou ser forte? Eu não tenho força pra nada. A prece é uma das únicas formas, sabe, de você conseguir sair, ver uma luz no fim do túnel. É a prece. Pra não cair num suicídio. Porque a tendência ao suicídio relacionada à depressão, ela é muito grande. Ela é muito grande. Leva alguém ao suicídio. A depressão leva alguém ao suicídio. E época de pandemia é pior. Porque a pessoa não pode nem ir na casa de um amigo. Um amigo não pode ir à casa dela. Né? É claro, se você tomar todos os cuidados, você não vai deixar a pessoa se matar porque você não pode ir lá. É óbvio que você vai. É óbvio. Mas é tudo muito tumultuado. A energia do planeta tumultua. A tristeza é nas pessoas. Mas a gente tem, sabe, que reformular tudo isso. A gente precisa tentar. E um ajudar o outro. O uso de álcool e drogas nessa quarentena. Gente, o uso de álcool e droga potencializa o estado depressivo já existente. Às vezes a pessoa nem acredita e nem acha que ela está em depressão. E aí na quarentena, as pessoas que fazem uso de álcool, confesse pra si, não precisa confessar pra gente não. Confesse pra si, quem não aumentou o consumo de álcool. Porque vai ficar mais fácil pra dormir, vai ficar mais fácil pro tempo passar, vai ficar legal ouvindo as lives aí de música, encher na cara. Eu não tô falando daquele consumo normal não, da pessoa. Porque isso é um problema dela se ela pode não beber. Eu tô falando do consumo exagerado. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Um dia eu trabalhei, tô feliz, tô bem, tô tranquilo, vou fazer. Problema seu. Agora, entrar nessa constância que é o problema. Achar que você vai sair dos seus problemas com o uso de droga e álcool. Aí você pega, lembra da mágoa? Lembra da culpa? Aí injeta o álcool e a droga pra dentro, aflora tudo. Aí junta com o isolamento social e a quarentena. Cai na obsessão. Cai na obsessão. E aí, se for uma obsessão simples, a obsessão simples é quando o espírito começa a te importunar. É uma coisa desagradável, né, ali. Veja no livro dos Médiuns, capítulo 23, fala um pouco sobre a obsessão, assim. É aquele mal-estar, sabe? Começa a ficar triste do nada. Começa a buscar os motivos pelo qual você está indo ladeira abaixo. Começa aquelas vozezinhas ali de vez em quando na sua cabecinha, só de vez em quando falar alguma coisa. Começa a brigar nas redes sociais por conta de assuntos que não te pertencem. Ou assuntos que você não vai resolver o problema do mundo inteiro dando a sua opinião. Né? Em vez de divulgar coisas boas, começa a divulgar coisas ruins. Você cai na
obsessão por fascinação. Quem nunca caiu nessa? E a obsessão por fascinação, ela é muito... Sabe qual é a parte mais interessante dela? É que quando você está fascinado, pode o mundo inteiro dizer para você, você não acredita. O espírito, ele está tão latente junto com você, tão latente, que você não acredita em nada. É o mesmo que dizer, olha, a camisa da Casa Verde, ela é preta. Tá o mundo inteiro, inclusive uma foto, você olhando e vendo que ela é branca. Mas você vai olhar a foto da camisa e vai ver que ela é preta. Porque o seu amiguinho aqui, ó, tá dizendo isso pra você. Você tá fascinado. Sabe aqueles pensamentos repetitivos, que eu não mudo, eu nasci assim, eu sou assim, eu não vou mudar e não quero nem saber. E essa é a minha opinião, é o meu ponto de vista. Não, o pior, essa é a minha verdade. Que verdade? A verdade é a do Cristo. Ele voltou aqui para quê? Não foi para nos ensinar? Que a gente deve amar a todos? Que nós devemos parar de julgar as pessoas? Que nós devemos respeitar as opiniões alheias? Ah, mas é na minha rede social. Infelizmente você tem mais pessoas nas suas redes sociais. Ah, elas deixam de me seguir. Você não aprendeu nada do amor do Cristo. Nós não aprendemos nada, porque eu não estou fora de nada disso. Vamos divulgar coisa boa. Vamos divulgar pedidos de ajuda. Pedidos de prece, de oração, de doações. Coisas boas, mensagens boas, edificantes. Vai para dentro do banheiro e grita lá suas vertentes. Vai disseminar o ódio só para você. Dentro do banheiro, lá, toma um banho, começa, tô com ódio, tô com raiva. Mas não fica passando isso pros outros. Tá tão difícil as coisas, gente. Tem tanta gente sofrendo. Gente, vocês têm noção que tem muita gente na miséria. Tem muita gente passando muita fome. Tem muita gente com muita obsessão. Tem muita gente com os transtornos assim, à flor da pele. Tem muita gente muito ansiosa e não consegue controlar. Tem muita gente doente. Vocês estão achando... Sabe, não é brincadeira. Por que o coronavírus? Por que essa pandemia no mundo inteiro? Sabe, aqueles pensamentos de que mirabolantes. Nossa, algumas pessoas têm uns pensamentos mirabolantes. Deveriam ter para criar novas tecnologias para a gente se conectar. Que tal? Eu tenho algumas ideias, só não sei fazer. Se você quiser. Mas vamos pensar nessas pessoas. Os hospitais não dão brincadeira. Aqui em Porto Velho está aí mais uma declaração de hospital lotado. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos entrar em prece. É como defender uma corrente na qual você não faz parte. É como um homem querer defender o feminismo. Ele não é mulher. Ele não sabe o que é ser mulher. É como nós queremos, é como eu querer defender, dizer fervorosamente sobre a questão da pessoa negra. Eu não sou negra, eu não sei o que eles passam. É alguém me chamar de branquela e eu querer dizer que eu estou sofrendo racismo. Não existe racismo contra branco. Então é a mesma coisa você querer defender uma parte e você só prejudica a sociedade. Agora, a bandeira do amor. A bandeira do Cristo. O que ele disse? Caridade, fé, amor. Essa a gente pode defender. Eu posso, vocês podem. Todos podemos defender. Para não cair numa subjugação. É a terceira obsessão e a mais perigosa. A obsessão por subjugação. E se a gente cair nela, é muito difícil sair. Porque na subjugação é quando você perde, inclusive, o controle da sua moral e do seu corpo físico. Quando vocês verem uma pessoa dessas que estão morando nas ruas, com movimentos repetitivos, que não tem mais consciência de si, não julguem elas. Façam uma prece por elas, façam uma oração por elas. Porque se nós formos subjugados, a gente perde esse controle. A gente paralisa, não tem mais a sua vontade. A vontade é do Espírito.
E aí vai ficar mais difícil. Para você entrar no suicídio vai ser mais fácil. Porque o suicídio é um estado de alienação. Ninguém se mata da noite para o dia. Diversos casos que nós atendemos na Casa Verde, das pessoas que conversam na Casa Verde, que vieram de tentativas de suicídio, pessoas que perderam alguém através do suicídio. Ah, mas ela não estava com depressão não, cara. Tudo bem, vamos lá pegar os outros, fez uso de bebida alcoólica, perdeu recentemente alguém, estava de luto, guardou mágoa, culpa ou vergonha, era muito materialista, perdeu os bens. Vai entrar. Aí entra no estado de alienação e a obsessão junto. E a quarentena está piorando tudo isso. Então, se a gente não se cuidar, não formos vigilantes 24 horas do dia. A pessoa com ideação suicida, ela não pensa com equilíbrio, perde a capacidade de discernimento. E morrer não resolve. Ela pensa que vai fugir da dor. Gente, quem já trabalhou, quem trabalha com reunião mediúnica é onde os médiuns podem atender os espíritos e podem dialogar com eles. Nessas reuniões em que nós podemos dialogar com os espíritos, quando nós atendemos um espírito suicida, a gente sabe que ele passa e a dor não passa. E o que pode ajudar o suicídio é a prece. A gente esquece de rezar pelos suicidas. A gente descobre alguém desencarnou por suicídio, aí vai um monte de gente em diversos grupos e páginas e redes. Ah, gente, coitado do fulano, que a família, não sei o quê. Passou uma semana, só quem tá lembrando é a família. Setembro Amarelo, né? Tem gente que só lembra do suicídio Setembro Amarelo. Eu tenho uma dívida de gratidão com a Casa Verde, porque a Casa Verde lembra todo mês. Todo mês a gente trabalha com isso. Graças a Deus, graças aos dirigentes que mantêm esse trabalho. Então não vamos esquecer deles. Porque a gente precisa buscar conforto na prece. Então se você está com a ideação suicida, gente, a sua dor não vai passar. Eu preciso dizer isso para você, não vai passar. O seu conforto está em trabalhar a mente, o corpo e o espírito. Peça ajuda. Grite ao mundo que precisa de ajuda. Peça ajuda psiquiatra, psicólogo. Confie em Deus. Entenda um pouco, vai estudar um pouco sobre a obsessão, sobre a mediunidade para saber o que acontece. Porque toda encarnação, por mais dura que seja, olha, por mais difícil que essa quarentena esteja sendo para muitos de nós, eu não vou dizer que está sendo difícil para mim, porque eu tenho a oportunidade, graças a Deus, de trabalhar home office. Eu tenho a oportunidade de estar tendo as lives da Casa Verde, estar tendo o grupo da Casa Verde, estudando, trabalhando a parte. Nós estamos fazendo corrente pelo grupo do WhatsApp, trabalhar a mediunidade. O meu alimento na mesa e tenho a oportunidade de fazer o bem para alguém, de estar num trabalho social. Mas e quem não tem isso? Vamos ajudar essas pessoas, sabe? Nem que seja com uma ligação, uma chamada de vídeo, uma mensagem edificante. Vamos ajudar eles a sair dessa situação. E se você se encaixa nela, confie em Deus, porque tudo isso vai passar. Tudo vai passar, tá? Tudo vai passar. Deus não mandou ninguém aqui para ser castigado. Nós fizemos escolhas erradas ao decorrer das nossas vidas. E que hoje a gente está colhendo os frutos dela. Mas ninguém vai ser proibido de resgatar suas dores. Ninguém vai ser proibido de ser feliz nessa encarnação. Todos nós temos essa oportunidade de ser feliz sim nessa encarnação. A gente só precisa entender o que vai acontecer com a gente. E o suicídio não vai resolver. O suicídio não vai resolver. E eu preciso... quem frequenta a Casa Verde sabe que uma das formas da gente estudar sobre o suicídio é através de um depoimento do suicida. E a gente sempre faz lá, né, nas palestras, porque para as pessoas compreenderem o que acontece.
E hoje não vai ser diferente, como foi mês passado com o Flávio na live. E só que graças a Deus de uma forma hoje bem mais tranquila de quem está acostumado a me ver dar depoimento ao vivo. Hoje acho que a espiritualidade ajudou um pouco e eu vou tentar transmitir a vocês esse recado de uma forma um pouco rápida por conta do nosso tempo. Boa noite, irmãos. Eu me chamo Paulo Henrique. Eu desencarnei através de um suicídio. Eu desencarnei aos 32 anos. Não foi nada fácil. Eu tive uma vida de muita luta, muitas batalhas, muitas percas, muitas dores. Mas sabe que eu consegui superar muita coisa. Eu consegui me formar, fazer uma faculdade, né, me formar. Eu era veterinário, formei em medicina veterinária, porque eu queria muito cuidar dos animais da fazenda. Eu adorava aquela vida em fazenda, em sítio, amava, 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 amava. E eu perdi uma pessoa que eu amava muito. Mas ela não morreu não, ela só me deixou. E naquele dia que ela me deixou, e não tinha explicação para o que aconteceu, eu tentei buscar uma explicação pelo que tinha acontecido. E ela não falava mais comigo. Eu não conseguia trabalhar mais. Eu não conseguia conversar com as pessoas. E aí eu entrei num processo de depressão muito forte. E é como a nossa amiga falou aqui, ficavam as vozes o tempo inteiro na minha mente falando que eu precisava ir embora, esquecer ela. Sabe, hoje eu entendo que realmente eu precisava ir embora. De repente tivesse mudado de cidade, mas não ir embora através do suicídio. Eu tinha uma vida linda pela frente, eu ia sofrer um pouco, mas tudo aquilo podia passar. Mas eu desisti. Eu sei que a vida de vocês não tá fácil nesse isolamento. Tantas pessoas estão morrendo pela doença. Tantas pessoas não estão podendo se despedir do seu familiar. Quando eu penso nisso, eu penso a diferença do que me causou aquela dor. Da dor que tantas pessoas estão sentindo hoje. Minha dor era muito pequena. Mas a gente sempre acha que a nossa dor ela é maior do que a de todo mundo. Vamos olhar para o próximo. Olha para aquelas pessoas que a falta de ar ela dói. Eu sei porque eu passei por isso. A corda quando aperta, ela dói muito. E agora eu visitei alguns hospitais com essa equipe de resgate e vi como as pessoas ficam com aquela falta de ar. Vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar, vamos orar por eles. Vamos orar muito e pedir muito a Deus. Que proteja vocês, que proteja eles. Que cada um seja responsável pela sua vida mais do que eu fui. Porque eu não fui responsável. E o preço foi muito alto. Eu quero deixar aqui a minha gratidão pelo trabalho da Casa Verde. Eu frequento lá já tem muito tempo. Acompanho os trabalhos dos resgates. E é uma gratidão imensa. Casa Verde não parou de trabalhar. O dirigente Flávio pode depois falar mais para vocês em outro momento sobre isso.
A parte espiritual continua trabalhando muito forte, por isso que muitos de vocês em dias de trabalho têm sentido tanta vibração, sabe? Por isso ele foi orientado a manter as vibrações pelos grupos, porque isso é muito importante. Apegar a Deus, ser responsável, não sejam irresponsáveis como eu. Tem solução. A dor de vocês que pensam em suicídio foi a minha. Mas eu descobri depois que eu podia ter resolvido de outra forma. Se apegue a coisas boas. Perdoem, perdoem. Trabalhe o perdão. Não importa porque ela se foi. Importa o que eu fiz com a minha vida, o que você está fazendo com a sua vida. É isso que importa. E que essa quarentena que vocês estão passando sirva de alguma coisa para vocês. Não pode voltar depois e tá tudo igual. Os manicômios estão lotados também de pessoas com os transtornos, com a mediunidade, com a obsessão. Não queira chegar lá. Olhem por eles, por favor. Peçam a Deus a proteção, faça a sua parte. Que Deus faz a dele, os mentores, os espíritos fazem a deles, mas nós temos que fazer a nossa. Gratidão a todos vocês. Gratidão. E não esqueçam, a vida continua. Não esqueçam disso. Graças a Deus. Eu quero encerrar aqui com vocês hoje dizendo que a gente precisa dar muito valor à nossa vida. A nossa vida, ela nos foi dada por Deus, mas nós somos responsáveis por ela. Quem acredita em reencarnação, quem acredita em vida após morte, porque quem não acreditar em nada disso, tudo bem. Mas se você acredita que existe reencarnação, que existe espírito, que existe vida após morte do corpo físico, você não pode ser irresponsável consigo. Você tem que procurar ajuda, tem que sair dessa, porque o suicídio não vai resolver. E que Deus tenha misericórdia de todos nós, que nos dê sabedoria. E vamos rogar agora ao Mestre Jesus proteção, irmãos. Proteção a todos aqueles irmãos que encontram-se nas unidades hospitalares. Todos aqueles irmãos enfermos que necessitam de auxílio. A todos aqueles profissionais da saúde que estão na linha de frente trabalhando arduamente. Trabalhando para ajudar, para cumprir suas missões nessa terra. Aqueles que por algum motivo não podem estar lá. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe da sua intenção. Deus sabe por que você não está na linha de frente. A sua consciência é o seu guia. Se você é do grupo de risco, fique em casa. Se você não é e pode ajudar alguém, faça-o. Não se exime da sua responsabilidade. Rogamos proteção aos irmãos encarcerados, que não podem sequer estar em suas casas. Não os julguem por estar lá. Vocês não são Deus para julgar. Vocês não possuem essa possibilidade do julgamento. Porque todos somos pecadores. Todos somos falhos. Cada um com o seu erro, cada um com a sua falha. Assim como eles, vocês também. Rogamos proteção às crianças dos abrigos, que estão aguardando à espera de suas famílias, suas novas famílias, que estão com seus processos um pouco mais dificultados em tempo de quarentena, que possa chegar até eles um abraço. Aquelas pessoas que estão em casa sem poder trabalhar, aquelas pessoas que estão em situação de miséria,
de fome e desamparo social e espiritual. Que Jesus os abençoe, os proteja, os guarde e que dê consciência a todos aqueles que podem ajudar, que podem fazer algo, porque o seu está garantido, garanta o do próximo. Tenha fé em Deus, mas faça a sua parte. Que Jesus abençoe a todos vocês. Nós estamos junto com vocês o tempo inteiro, através das preces. Conecte-se a Deus. Estará conectado ao seu anjo da guarda. Porque nunca lhe abandonaremos. Estamos trabalhando arduamente pela proteção do Brasil, do planeta. Mas cada um deve fazer a sua parte. Que Jesus tenha misericórdia de todas aquelas pessoas que estão muito necessitadas de amparo espiritual. Que Jesus tenha misericórdia dos animais que estão adoentados, que estão nas ruas, que possam colocar no coração de cada um de vocês o amparo também aos nossos irmãos animais, porque eles precisam de todos nós e todos vocês, como as pessoas. Fiquem com Deus. Nossas gratidões eternas por tudo e por todos vocês. Graças a Deus.